Porque o que acontece com a estrutura do temperamento colérico, né? Eles são rígidos. Então, eu tô falando de mim também, né? Eu também sou predominantemente colérica, sabe? Além de rígidos, nós temos uma tendência a ser 8 ou 80, sabe? A gente tem muita intensidade. Ou é do jeito que a gente quer, vai até o talo, ou a gente também não quer. Então também não quero, né? E isso, eu percebo que em vocês duas pode estar acontecendo alguma coisa do tipo. Talvez o teu olhar de vir para uma educação respeitosa, você veio tanto que perdeu a mão. De repente está caindo na permissividade, sabe? Porque a gente é meio essa tendência do colérico, né? Agora é respeito. Então a gente vai muito, aí sai do equilíbrio. Se a gente é autoritário, a gente é muito. A gente passa para agressividade, né? Então eu acho que o equilíbrio é um desafio para nós, né? Para o nosso perfil. Então, eu acho que existe uma parte que é dela, de ser muito intensa, rígida, no sentido de o que ela entendeu que é. E aí ela não quer mudar. Então, se a vida não inclui escola, ela não quer escola. Se aquela piscina é sem professora, é sem professor. Não queira mudar o que ela já entendeu que é. Até porque ela é muito nova. Só que ela tem uma força que ela parece mais velha. Mas ela é muito nova, né? Esses dias atrás, eu vi uma repórter entrevistando um menino colérico de uns 4 ou 5 anos, e em dada altura da entrevista, ele fala assim, mas é que as crianças lá são muito infantis. Aí ela dá risada e fala assim, você não é infantil? Ele fala, não, eu sou um homem no corpo de um menino. Então, é isso mesmo o que a gente sente com crianças muito coléricas. É essa sensação, porque é isso mesmo que eles são. Do ponto de vista cognitivo, emocional, não. Outra coisa que nos confunde, né? Porque o cognitivo foi, o emocional não foi. Aí a gente começa a botar o sarrafo aqui, porque ela já entende. Mas ela só tem 2 anos. Eu também fico só aqui, porque talvez eu fui muito lá para permissividade sem querer, tô achando que ainda, né? E tô ignorando que ela já entende. Então eu tenho que tomar cuidado onde que eu tô ignorando, porque ela já entende um tanto de coisa que eu nem imagino. Tem muita coisa, assim, para a gente conseguir ir percebendo como ela é, que vai ter que ser sem estar num cabo de guerra. Por exemplo, o casaco virou um cabo de guerra. E aí, minha filha, ela vai suportar frio abaixo de 0 para não dar o braço a torcer, porque ela vai ganhar. Então, a competição veio de fábrica. A gente não pode entrar nessa dinâmica. Nunca virar cabo de guerra. Sabe assim? Agora, veja só que loucura. Às vezes a gente entrou numa permissividade, mas ainda está fazendo cabo de guerra. Olha que insano que é, né? Porque a gente está numa ilusão de respeito, de que a gente é super respeitosa, de que a gente é super entende a criança. Outra coisa que me preocupa quando você fala, eu não costumo me preocupar com o que os outros vão pensar, de grito, de choro. Cuidado, um pouquinho a gente tem que preocupar. A gente não pode preocupar mais com isso do que com a criança. Primeiro, é incrível essa história do desfraude dela, né? Mostra uma personalidade assim daquelas. Deve ter uma obra muito grande para fazer, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nunca tirar essa força, essa potência, energia, mas canalizar, direcionar, porque também, assim, se a gente não criar uma base forte de valores, de princípios, vai para qualquer lado essa força. Então, assim, o que acontece? Um perfil desse, ele traumatiza. Muito fácil, sabe assim? Então, a experiência da constipação intestinal basta uma vez que a criança sente dor na hora de evacuar e ela não quer mais evacuar. Isso daí é bem comum, na verdade, tá? Então, para além disso que você tem feito, que é conversar, contar histórias, massagear, cuidar da alimentação, essas coisas todas que a gente já sabe, que é padrão, né? Eu acho que seria muito legal você contar historinhas para ela. Por exemplo, de que quando a tartaruguinha lá que estava com dificuldade, e às vezes ela pode perguntar, por causa de mim? Você está contando a história por causa disso? Porque aconteceu? Ela pode perceber, não tem problema. Você fala, é igual você. E continua a história. E eu quero que ela saiba o que acontece. Que quando ela segura, fica mais duro, mas eu não quero que ela saiba na conversa. Eu quero que ela saiba da tartaruguinha que não sabia. Que quando ela segurava, saía a água só das fezes, mas as fezes ficavam, e as fezes ficavam mais duras ainda. Quando a tartaruguinha foi fazer da outra vez, estava ainda mais difícil.
Mas ela tomou coragem e fez uma força e conseguiu. E a partir daí não ficou mais tão duro. E foi passando a dor, até que não doeu mais. Depois pode ser a borboleta, depois pode ser... É importante que ela entenda o mecanismo, né? O que é que está envolvido e o que que acontece. Mas sem a pessoa, sem filha, você tem que... Porque daí sou eu sobre você. Então, nem que seja para o meu bem, tá? Então, não vamos nunca fazer uma coisa diretiva assim. Sempre vai ser convite, né, tal, uma coisa lúdica, uma história, sempre indireta. Vai ser sempre uma condução indireta. Você está sempre conduzindo, é importante que você esteja. Não pode demorar 45 minutos para fazer nada. Nada. Embora eu entenda, e eu já passei por isso, tá? 45 minutos para sair de uma raiva, para sair de uma emoção. Mas a gente não pode admitir que é assim mesmo, entendeu? A gente pode estar vivendo isso agora, tá? Faz parte. Perfis muito difíceis demandam muito de nós. É aquela história, a gente achava que era boa mãe, descobriu que a primeira que era boa filha. As pessoas estão confundindo passar fome com sentir fome. A criança pulou uma refeição, nossa, vai ficar passando fome. Pulou uma refeição, ela vai sentir fome. Ela não está passando fome. Essa fome é 3 dias sem comer. Ok? A criança saiu um dia sem roupa, ela vai passar. Ela vai sentir frio. Agora, se ela ficar exposta horas e horas e horas, ela está passando frio. Mas ela entendeu. Ela sentiu. E agora ela tem condições de decidir. E os frios são diferentes de pessoa para pessoa, sim. Então, a gente precisa ter muito mais tolerância nesse aspecto. Então, assim, e não fazer virar cabo de guerra. Então, assim, por que a gente põe a roupa dentro de casa? Porque a gente já conhece o desconforto do frio. Porque a gente já passou frio. Em algum momento a gente já errou e saiu com menos roupa do que pedia a ocasião. A gente já teve esse background de experiências. E por isso a gente se encasaca todo quando olha a temperatura no celular. Que é bizarro a gente botar um monte de casaco dentro de casa quando a temperatura dentro de casa está 27 e na rua está 7. Mas a gente sabe, porque a gente já teve experiência. Então, a gente precisa deixar as crianças terem experiência, especialmente essa criança. Porque ela é uma criança que ela não acredita nas pessoas, ela acredita na experiência. Então, é assim, olha, nós vamos sair. Ai, quero ir de vestido. Leva o casaco. Porque se tiver frio, você coloca. Acabou. E aí deixa viver. Ela não vai dar o braço a torcer, ela pode não colocar o casaco, mas ela sentiu frio e você quietinha, sem escândalo, sem falar 500 vezes, sem falar para os outros, porque isso vira evento. Um perfil como o seu deve sofrer muito de ficar só sendo mãe. E talvez, eu tenho uma frase que é minha, da minha experiência. Eu sou melhor mãe quando eu não sou 100% mãe. Seu sofrimento de estar só sendo mãe, que a gente sabe que compensa, que o saldo é positivo, que tem um monte de coisa boa, mas o perfil nosso, a gente precisa da rua, a gente precisa da vida, mais do que dentro de casa cuidando de filho. A gente tem essa demanda, né? E talvez o momento que eu estou tirando de não atender esse meu lado, isso me estressa. E aí, com uma criança super demandante, que é esse perfil, vira um negócio que é só estresse. Aí ela sente isso, você sente isso, está sendo ruim para todo mundo. Então, alguns comportamentos, ela ainda é muito pequena, ela tem 2 anos, mas alguns comportamentos vão precisar ficar claros para ela que, assim, não é opção. Esse não é opção.